Olá, bom dia, catequizandos, catequizandas da segunda etapa. Espero que vocês estejam todos bem, que tenham tido uma semana abençoada, com bastante tempo para fazer as atividades propostas no nosso encontro anterior, em que falávamos do povo de Deus que se organizou em tribos. Então surge um rei para governar o povo, Davi, o pastor de ovelhas escolhido para ser rei. Antes de começar o nosso encontro, eu convido você a pedir ao Espírito Santo que ele te ilumine, que te dê o entendimento necessário para que você possa compreender o que Deus está falando com você hoje. Reza comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Com a Bíblia na mão, o livro dos encontros de catequese, um caderno para estar anotando as suas dúvidas. Bora começar nosso encontro? O nosso objetivo hoje é compreender que podemos servir aos irmãos e à comunidade, movidos pela fé e pela confiança plena em Deus. Meus queridos catequizandos e catequizandas, como eu disse no começo do nosso encontro, depois que o povo de Deus se organizou em tribos lideradas pelos juízes, ele também quis ter um rei igual aos reinos vizinhos. A intenção do povo de Deus era se tornar uma grande nação. Mas naquele tempo, para se ter um rei, precisaria ser escolhido por Deus e aclamado pelo povo. E o primeiro rei escolhido foi Saul. Mas a sua ambição e a sua inveja desagradaram a Deus. E então, apareceu do povo hebreu um jovem chamado Davi, que muito confiava em Deus. E hoje nós vamos conhecer a história deste jovem chamado Davi, o pastor de ovelhas escolhido para ser rei. Vamos lá? Crescer mergulhando na palavra de Deus. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículos do 38 ao 51. Dá uma pausa aqui no vídeo, faça a sua leitura pessoal e depois retorna aqui para fazermos a leitura juntos. Mas antes eu convido você a fechar seus olhos, abaixe sua cabeça, abra seu coração a Deus e peça: Senhor, abri meus ouvidos, minha mente e meu coração para que eu ouça, compreenda e viva a vossa palavra. Amém. O rei vestiu Davi com sua armadura, pôs-lhe na cabeça um capacete de bronze e armou-o de uma couraça. Davi cingiu a espada de Saul por cima de sua armadura e tentou andar com aquela equipagem inusitada. Mas disse a Saul: não posso andar com isso, pois não estou habituado. E tirando a armadura, tomou seu cajado e escolheu no regato 5 pedras lisas, pondo-as no alforje de pastor que lhe servia de bolsa. Em seguida, com a sua funda na mão, avançou contra o filisteu. De seu lado, o filisteu, precedido de seu escudeiro, aproximou-se de Davi, mediu-o com os olhos
e vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou-o. Disse-lhe: Sou eu algum cão, para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou-o em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar tua cabeça e darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou em nossas mãos. Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu. Pôs a mão no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fronte e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo-o morto, o seu campeão, os filisteus fugiram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que lição nós podemos tirar deste texto de hoje? Quem foi Davi? De acordo com a Bíblia, Davi era um moço ruivo, pertencente à tribo de Judá, e foi treinado para ser pastor de ovelhas. E como pastor de ovelhas, ele teve que lutar com leões, com ursos. Como o povo de Deus queria um rei, Deus escolheu o profeta Samuel para encontrar esse rei para o povo de Deus. E o profeta Samuel entrevistou todos os irmãos de Davi, mas nenhum deles foi o escolhido por Deus. Então, mandaram chamar Davi, que estava pastoreando suas ovelhas, e quando ele foi apresentado ao profeta Samuel, Deus mostrou que ele era o escolhido. E a partir deste dia, ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus. Um dia, Davi saiu de casa para levar alimento aos seus irmãos e, de repente, ele vê uma multidão. E dentre esses, na multidão, havia um gigante chamado Golias, que era do povo dos filisteus, estava desafiando o povo de Israel a lutar. E esse desafio já durava 40 dias. E ninguém ainda havia sido escolhido para lutar com esse gigante, já que parecia impossível vencê-lo. E nessa luta, o vencedor também ganharia a batalha. E Davi, corajoso como ele só, se aproximou e se ofereceu para lutar com o gigante. Então Saul tira sua armadura e empresta a Davi. Mas Davi, vestindo essa armadura de Saul, ele não se sentiu confortável, porque ele era pequenininho, a armadura ficou muito grande, pesada, ele não conseguia nem caminhar direito. Ele arrancou a armadura e foi lutar com o gigante sem proteção nenhuma. E ele não tinha as ferramentas que o gigante tinha. O que ele fez?
Ele pegou 5 pedras, pegou sua funda. Vocês devem conhecê-la como estilingue. No meu tempo se chamava bodoque. Deve ter alguns outros nomes. Então ele pegou sua funda, pegou 5 pedras de um rio próximo que estava ali e atirou uma pedra no gigante. E o gigante caiu. Então ele se aproxima do gigante, pula em cima dele, arranca a espada do gigante. E o resto, se vocês prestaram atenção na leitura, vocês já sabem o final da história. E agora a pergunta que não quer calar. Como Davi venceu aquele gigante? É simples. Porque Deus estava com ele. Deus estava ao seu lado. E com Deus ao seu lado, ele era forte para vencer o gigante. Na página 88 do seu livro, nós temos esta ilustração. Observe. Quem está nessa cena? O gigante Golias. Veja as ferramentas que ele possui. E o pequeno Davi. Olhando para os dois, você consegue perceber como somos fortes quando estamos com Deus? Veja que o tamanho não importa. Se estamos com Deus, nós somos fortes. Leia o versículo que está acima desta ilustração. Eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus das fileiras de Israel. Veja a coragem do nosso jovem Davi. E ele foi um grande homem. Você vai ouvir muitas histórias do rei Davi. E ainda lá na página 88 do seu livro, eu convido você a fazer uma reflexão sobre esse texto. Você já sentiu medo? Pense. Eu já senti. De que você sentiu medo? Do escuro, de ficar sozinho, de falar em público. Pense, quais são os seus medos? E quando você sentiu medo, o que você fez? Quem você procurou? Você procurou ajuda? Você falou com alguém sobre esse medo? E vejam que Davi não teve medo de enfrentar Golias. Mas o que foi que deu coragem a Davi para ele lutar? A fé em Deus, a confiança e a segurança que ele depositou em Deus. Ele tinha certeza da vitória, porque Deus estava com ele. E você, meu querido catequizando, minha querida catequizanda, em quem você tem depositado a sua confiança? Nós vimos na nossa leitura orante de hoje que Davi se refere a Deus como Senhor dos Exércitos. Você sabe o significado dessa palavra? É uma expressão que recorda que Deus é o comandante supremo do seu povo escolhido. Olha a charadinha chegando, charada para vocês enviarem aos seus catequistas. Quem sou? Éramos 5, eu fui a escolhida, quem me escolheu tornou-se rei, quem me recebeu morreu.
Se vocês não descobriram a resposta, continuem assistindo o vídeo que logo, logo a resposta vem. Na página 89 do livro, escolha e escreva um versículo para a sua vida. Pega o texto bíblico de hoje, leia novamente e escolha o versículo que mais tocou seu coração, que mais chamou sua atenção. E escreva no seu livro. E ainda na página 89 do seu livro, nós temos esta prece. Faça comigo. Davi deu um bonito exemplo, afirmando como encontrava força e coragem para lidar com as dificuldades. Em nossa prece, vamos dizer como o rei Davi. Deus está comigo, Ele é minha força e proteção. Quando estiver com medo, direi, Deus está comigo, Ele é minha força e proteção. Quando surgirem dificuldades, direi, Deus está comigo, Ele é minha força e proteção. Quando pensar que sou incapaz, Deus está comigo, Ele é minha força e proteção. Amém. Eu trouxe essas lindas plantas, chamadas de suculentas, para fazermos uma comparação com o nosso texto de hoje. Vejam que elas aparentam ser frágeis, mas na verdade elas são muito resistentes. E por que elas são muito resistentes? Porque elas armazenam água em suas folhas. Olha que folhas gordinhas. A sua maior necessidade é a luz do sol. Deus, em sua infinita sabedoria, criou essas espécies de plantas que são muito comuns em regiões da terra onde a água é muito escassa. Viram como é fácil nos enganarmos? Muitas vezes nós não observamos direito, não enxergamos direito e somos levados pela aparência. E agora, meus queridos catequizandos, catequizandas, aquela sua tia muito legal que mora lá no litoral veio te visitar e trouxe presentes. E como ela gosta muito, muito de você, ela deixou você escolher primeiro. Então, você tem duas opções de presentes. Você tem esse presentinho aqui. É um presentinho leve, pesa peso de uma bolinha. Mas tem alguma coisa dentro. Veja a embalagem. Uma embalagem simples. Bem simples. Acredite. E temos esta embalagem maravilhosa, caprichada. Alguém teve trabalho para confeccionar essa caixa com muito carinho. E é pesada. Nossa, tem bastante coisas aqui dentro. Então, você decide qual presente você vai querer. Você pode ficar somente com um. Você vai querer esse ou esse? Eu acho que eu sei qual você vai escolher. Eu também acho que escolheria esse daqui. Vamos lá? Vamos abrir e ver o que tem? Uau! Vamos abrir primeiro esse daqui, que deve estar recheado de coisas boas. Vamos ver, será que é de comer? Será que é de vestir? Vamos ver. Olha! Tem 2 presentes dentro, tem mais embalagens. Vamos ver, que maravilha. Ainda bem que escolhemos esse daqui. Olha só, nos damos bem. Tem esse, nossa, tem que ser pesado. E temos uma roupa, olha que legal, muito bem embalado. Então, qual vocês querem abrir primeiro? O mais pesado, esse aqui deve ser
Uma coisa muito legal. Vamos ver o que tem aqui dentro. Tá bem embrulhadinho. Tcharam, vamos ver o que é. Tem cheiro de cebola. Tem aspecto de cebola. Se tem cheiro de cebola, cor de cebola, aspecto de cebola, é uma cebola. A gente pode usar no almoço, né, gente? A gente não vai colocar fora. Depois a gente vai agradecer a tia. Mas nós temos essa daqui. É uma roupa. Vamos ver, vamos ver. Olha! Está amarrotadinha. Não está cheirosa. Vou até desistir da caixa, não gostei. Tá velhinha, espichadinha. Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Está furada. A gente acha que não fez uma boa escolha, não. Eu acredito que vocês estejam decepcionados com essa tia que veio do litoral. Essa tia legal. Vamos abrir o outro presente para ver o que tem lá dentro? Não deve ser grande coisa, né? Naquela embalagem maravilhosa, linda, tinha uma cebola e uma blusa furada. A sorte de vocês que vocês não estão sentindo o cheiro aí. Porque eu aqui eu senti. Nem vou falar. Vamos ver o que tem aqui dentro. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Oh, uau! Conheço essa pedra. Nossa, não acredito. Mas essa tia é bacana mesmo. Olhe. Que pedra maravilhosa. Essa é uma joia rara. As suas tonalidades vão de um verde kiwi até um rosa escuro. E por conta dessas variantes na tonalidade dela, é uma pedra que está em ascensão. E é também uma pedra muito, muito, muito rara. Só tem uma fonte em que ela é encontrada no mundo, numa área remota na montanha de Anatólia, na Turquia. Viram como é fácil nós nos enganarmos quando nos deixamos levar pelas aparências? Assim também é na nossa vida com as pessoas. Quando nós não damos o devido valor às pessoas, quando nós julgamos pela aparência ou pelos comentários de outra pessoa, às vezes nós nem conhecemos ainda uma pessoa, nunca tivemos uma conversa, mas porque algum colega ou alguma colega teceu um comentário que denegriu a imagem dessa pessoa, nós já julgamos e já não gostamos dela, mas sequer ainda conhecemos. Por isso, tome cuidado com os julgamentos. Procure conhecer seus amigos, todas as pessoas à sua volta. Porque senão, nós vamos estar cometendo o erro que nós cometemos hoje. Nós nos deixamos levar por uma embalagem belíssima e perdemos de ficar com uma joia rara, uma joia incrível. E agora, estão aqui a cebola e essa blusa furada. Quem quiser vir buscá-las, pode vir. A história de Davi é um lindo exemplo de total confiança em Deus. É um belo ensinamento. Deus, Ele vê o nosso coração, não a nossa aparência.
Ele quer um coração que o agrade. E aqui está a resposta da charadinha anterior. Veja a seta indicando a pedra. Na página 90 do seu livro, para conhecer a história de Davi, complete os espaços escolhendo palavras da lista. Quais são essas palavras? Jesus, profeta, ungido, pastor, Jessé, Saul, Deus e escolhido. Ainda lá na página 90 do seu livro, Deus tinha um propósito para Davi. De pastor de ovelha nos pastos de Belém, Davi tornou-se rei de Israel, ganhando a simpatia do povo. Davi passou a ser bastante conhecido após derrotar Golias, lutando apenas com algumas pedras. Mas essa foi só uma das batalhas que Davi teve que enfrentar. Ele foi perseguido, cometeu muitos erros, arrependeu-se e nunca esqueceu o Deus de Israel. E agora, meu querido catequizando, minha querida catequizanda, risque as afirmações com as quais você não concordar. A história de Davi mostra que Deus age em favor do seu povo. Eu concordo. Você concorda também? A fome e a miséria não são alguns dos desafios enfrentados hoje pelo povo de Deus. Você concorda com essa frase? Hoje, os cristãos já não têm inimigos. Você concorda? Devemos ter fé, coragem e vontade de lutar em defesa do povo necessitado. Você concorda? Crescer na vivência da palavra de Deus. E agora aqui, meu querido catequizando, catequizanda, eu convido você a assumir um compromisso para essa semana. Reflita o que você poderia fazer a partir do exemplo de Davi para lidar com as dificuldades que encontra em sua vida. Pensa quais atitudes você assumirá como compromisso para lidar com essas dificuldades. Você lembra em quem Davi depositou sua confiança? Você já pensou onde você está depositando sua confiança? E quando você estiver com dificuldades, lembre-se que Deus colocou pessoas na sua vida para te dar o suporte para você ser um adulto feliz, um adulto de bem. E essas pessoas são as pessoas que estão do seu lado. Você pode comentar com sua família o que você aprendeu neste encontro de hoje. E juntos, vejam se vocês conhecem uma pessoa que esteja enfrentando uma dificuldade em sua vida, que esteja se sentindo desprotegida, com medo. E se vocês conhecerem, que tal mandar uma mensagem para essa pessoa, dar uma ligadinha? Nesse tempo de pandemia, nós temos várias pessoas que não estão podendo ainda sair de casa e que ficariam muito felizes se recebessem uma mensagem ou um telefonema. Veja aí, quem sabe tem alguém próximo precisando de você. Meus queridos catequizandos e catequizandas, neste encontro, nós percebemos como é fácil nós nos deixarmos enganar pelas aparências. Na nossa leitura orante de hoje, nós conhecemos um pouco mais desse jovem de baixa estatura, magrinho, que aos olhos do mundo
não tinha a menor condição de lutar com Golias. Mas ele era um ungido de Deus. Ele era um homem abençoado por Deus e Deus estava com ele. E a força dele estava em Deus, a confiança dele estava em Deus. E quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, quando Deus caminha conosco na nossa vida, não há obstáculos que nos vençam. Eles vão existir sim, mas com Deus nós superamos cada um deles e ainda tiramos belíssimos aprendizados. E eu espero que essa lição de hoje vocês levem para a vida de vocês. Nunca esqueçam do quão importante nós colocarmos toda a nossa confiança, toda a nossa esperança em Deus. Chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei de estar aqui. Eu convido vocês a fazermos juntos essa oração lá na página 91 do livro. Nossa confiança sempre deve estar voltada para Deus, Rei da nossa vida. Davi é considerado o autor de muitos salmos conhecidos. Com ele rezemos o Salmo 28. O Senhor é minha fortaleza e meu escudo. Nele confio meu coração. Fui socorrido e meu coração exulta e lhe rende graças com meu cântico. O Senhor é minha fortaleza e meu escudo. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza de salvação para seu ungido. Salva teu povo, abençoa tua herança, sê o seu pastor e conduze-os sempre. O Senhor é minha fortaleza e meu escudo. Abençoe-nos Deus, nossa força. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.